Boa noite Francisco, Andréia, boa noite. Estamos aqui mais uma vez nesta terça-feira, procurando dar sequência nos trabalhos da sala. Boa noite, Andréia. E com essa energia, Sandra, boa noite, querida. Com essa energia a gente também ajuda a movimentar as energias do nosso templo, a sala 7. Vocês tenham paciência, vocês sabem que eu fico aqui num equilíbrio, né, do celular, e queria agradecer a todos e continuar afirmando que quem tiver alguma sugestão, Nilma, boa noite, muito obrigado por estar aqui, uma sugestão, alguma dúvida, algum tema que você queira conversar, nós estamos aqui para trocar ideias e conhecimentos. As pessoas, quando elas interagem, elas são mestres, e como a gente sempre diz, toda pessoa na vida da gente é uma mensagem. E trocando esses conteúdos que parecem homeopáticos, doses homeopáticas, a gente vai procurando se trabalhar no interior, que é o que eu acho, uma pequena parte que eu acho que a espiritualidade pretende nesse momento das pessoas, com tudo que está acontecendo. Então, trazer o templo em nosso íntimo, tirar a dependência dos trabalhos, das consultas, promover o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Boa noite, Leandro, seja bem-vindo. E nesse instante, assim, a gente já conversando, batendo um papinho, só para ver se chega um pouquinho mais de pessoas, para a gente fazer a nossa oração, para que essa energia ela seja direcionada, recolhida, né, pelos nossos guias e mentores, que elas sejam recolhidas e direcionadas aonde o amor, a lei maior e a justiça divina permitirem, autorizarem, né? Então, quando a gente ora em corrente, por isso que eu sempre espero um pouquinho mais, para ver se a gente faz um pouquinho mais de pessoas, não importa a quantidade, mas sim a intenção, mas a gente sempre espera um pouquinho, porque aí de 6 pode virar 60, 70, 80, né? Para a gente fazer essa corrente maravilhosa, com essa força maravilhosa. Eu espero que aqueles, Ana, boa noite, Ana Moreira, nossa tesoureira, boa noite, obrigado por toda a sua administração da sala, essa prestação de contas dedicada que você sempre tem o cuidado de colocar, as rifas que você promove para a gente continuar pagando o aluguel daquele espaço. E, enfim, obrigado como pessoa, obrigada a todos. Então vão pensando aí se vocês querem saber de alguma coisa, que se discuta alguma coisa. Eu sempre venho com alguma pequena ideia, tal, mas eu gostaria que você interagisse mais, não ficasse no passivo, mas ficasse também no ativo, né? Participasse um pouquinho mais. A gente sabe que não existe conteúdo pobre, conteúdo pequeno, não existe. Tudo é válido, né? Às vezes a gente acha que já sabe alguma coisa, mas sempre tem alguém que surpreende. Rosiane, boa noite, seja bem-vinda.
Mas nesse instante, então, nós vamos aproveitando e eu gostaria que vocês fossem aí, inspirando pelo nariz profundamente. Ô, Norinha, boa noite. André Amaral. Você fosse inspirando pelo nariz, segurasse por alguns segundos, soltasse, bem solto mesmo, né? Quando a gente solta a barriga também. Fizesse essa respiração, que é quase uma pré-meditação do diafragma, né? Eles falam. E enquanto isso, eu vou falando e vocês vão respirando. Inspirando profundamente, segura um pouquinho, solta. Tá bom? Eu acredito que vocês consigam ouvir e fazer. Vamos lá para vocês soltarem o cotidiano de lado, porta fora. É necessário nesse instante a transmutação da sua energia. Você é um contribuinte desta sala em termos de energia também. E nesse dia, nessa vibração que a gente fala, hoje seria pretos velhos, não sei o quê, não importa que o trabalho não esteja sendo feito lá, mas ele está sendo feito nesta corrente. Então, além de nós sermos tratados, nós somos os instrumentos também para gerar uma bateria, uma força na oração, para que esses guias peguem a fatia de cada um e direcione aonde o Pai Maior permitir. Continue inspirando, soltando. Eu gostaria que você checasse dos seus pés para cima, se seu pé está relaxado. Relaxa o joelho, relaxa as coxas. Eurides, boa noite, amada. Relaxa as coxas, relaxa o bumbum, relaxa a barriga. Sempre respirando lentamente, tá bom? Inspira profundamente, segura por segundos e solta. Aí vai relaxando o peito, aí relaxa a nuca, dá aquela voltinha assim, ó, para soltar a tensão. Se for o caso, movimente os seus ombros, relaxa braço, antebraço, mãos. Relaxa o maxilar. Relaxa aqui a testa. A gente às vezes enruga demais, né? Pega o hábito de enrugar, de franzir a testa. Relaxa as têmporas. Relaxa também o alto da sua cabeça. Inspira novamente, profundamente. Segura por alguns segundos e solta. Fazendo barriga. Ninguém tá vendo, né? Mais uma vezinha. Inspira, segura, solte. Agora, parem de olhar para a tela do celular, fechem os seus olhos. E nesse relaxamento, eleve seu pensamento em Deus. Peça a Ele, nesse instante, que te faça um instrumento para essa bendita corrente de pretos e pretas velhas agirem através de nós. Deus age através de nós. Mas hoje nós estamos numa força de amor. Preto velho é amor e sabedoria. É a coisa mais linda, né? Uma das coisas mais lindas da espiritualidade. Eu gosto de todos, né? Qualquer linha, gosto. Eu amo. Fátima Lopes, boa noite. Muito obrigada pela sua força, sua energia aqui.
Então, relaxados, fechem seus olhinhos, elevem os seus pensamentos em Deus. E agora eu gostaria que você pensasse em nosso Senhor Jesus Cristo, mas não o Cristo crucificado, de jeito nenhum. Ele não é aquilo. Aquilo foi a forma, e era uma forma comum na época. Mas eu gostaria que você pensasse no Cristo curador, no Cristo caminheiro, né? Aquele que caminhava, deixando amor, sabedoria por onde passava. Aquele Cristo que arrebanhava multidões. Pense no Cristo curador. Na energia de cura. Aliás, tudo de bom ele tinha, né? Tem. E agora, nessa hierarquia, vamos também pedir aqui a representação do sagrado feminino, que é a Virgem Maria, Mãe Amantíssima, continuem de olhos fechados. Betinho, boa noite, seja bem-vindo. De olhos fechados, se colocando como instrumento tanto para receber como para enviar, para aqueles que têm o costume de deixar os nomes que pedem por orações, emanações, já esteja na sua frente. Para aqueles que já conhecem essa terça-feira, que a sua água, né, a sua garrafinha de água já esteja próxima a você. No final a gente vai fluidificar nessa força. E agora nós vamos fazer a oração que o Pai nos deixou, pedindo nesse instante que toda essa hierarquia, essa grandiosa, o autor, né, invocado aqui, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, São Jorge, São Francisco, os nossos guias, os mentores, os mestres, estejam agora nos cercando e vamos depois oferecer uma fatia de cada um para que eles recolham este todo, este bolo de energia em favor dessa humanidade, deste planeta. Que essas energias sejam direcionadas também a todos os trabalhadores que não pararam para que muitos ficassem em casa. Um carinho especial a todos da área da saúde, do transporte, dos alimentos. Todos que não pararam. Vamos pedir pelos governantes do mundo, principalmente pelos governantes do nosso país. Vamos pedir agora por essas pessoas que nos pedem oração, que essas energias cheguem a cada uma, conforme o merecimento e as necessidades de cada uma. Vamos pedir pelos nossos lares, pelos nossos familiares, nossos locais de trabalho, nossos amigos, nossos desafetos, nosso dinheiro, nossos filhos, que Deus continue abençoando e protegendo. Vamos pedir pelos templos que estão fechados, que essas energias possam ir lá, dinamizar esses templos para que continuem sendo faróis e utilidade para a espiritualidade, para esses guias, esses mentores. Vamos pedir nesse instante que qualquer carga negativa, qualquer presença não autorizada, inferior ao que nós estamos sentindo agora nessa vibração de amor do Altíssimo, seja recolhida, encaminhada, esclarecida e curada
e encaminhada ao lugar de merecimento dela, jogando luz em nossos corpos, em nossos lares. Façam do jeito que vocês conhecem. Eu vou fazer o Pai Nosso, como a gente sempre tem feito, e é feito lá na sala. Pai nosso que estás nos céus em toda parte, santificado seja vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas se nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque é só em Ti que brilha a luz eterna, a luz da glória, do reino e do poder, por todos os séculos sem fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa vitória sobre o pecado, a doença e a nossa passagem, que assim seja. Desculpa, viu, gente? Mas às vezes a gente engasga na prece porque há alguma energia passando. Boa noite, então, novamente a todos quem chegou agora. Nós já fizemos a nossa oração. Eu vou continuar pedindo para vocês agora, hoje, não precisa ser depois não, tá? Que alguém que tiver alguma palavra, que queira se sugerir alguma coisa, Betinho, sugira aí, Fátima. Você que é boa, Fátima, você tem boas ideias. Dá uma sugestão para mim, porque o que eu tenho de sugestão hoje é sobre a invocação. E a invocação é o poder da palavra. Tem gente que invoca toda hora, né? E quando você invoca toda hora, às vezes você não está firme no propósito. Então você está jogando palavras ao vento. Tá dando para entender isso? E tudo que se pede nesse instante, quando eu falo nesse instante, é esse momento do planeta, essa transição planetária, tudo que estão pedindo para que a gente fique no agora, que a gente faça as coisas com muita consciência, com muita presença. E às vezes a gente joga palavras ao vento, né? E elas passam a ficar banalizadas. Então eu já falei para vocês que tempos atrás era moda falar te amo, né? E aí o te amo ficou banalizado. E nós deveríamos usar determinadas palavras somente quando nós as sentimos sinceramente. Qualquer uma, desde que seja verdadeira, né? Ah, você está dirigindo, desculpa, Betinho. Então ele não pode sugerir não, tá, gente? Vocês aí sugiram. Fátima, vai pensando aí, você sempre é a minha salvação, tá? Tá, caiu a Fátima, ela tem muita interrupção, né? E nós não temos tido tantas interrupções. Então, para ela caiu. Então, Fátima, eu tô dizendo para você que você costuma ser a minha salvação, porque você sempre tem ação para passar para gente sobre o que comentar. E eu estava comentando aqui que nós devemos falar as coisas conscientemente, né? E já foi dito aqui, logo lá nas primeiras transmissões ao vivo. Ah, tá, da Sandra também tá ruim. Mas o resto aqui não tá sinalizando. Para mim também não, tá? Porque quando trava a minha, trava a imagem, mas a minha tá contínua, por algum milagre divino, né? Estamos pedindo, a gente sempre falou lá atrás que, será que a gente conversa sozinho?
Será que a gente fala sozinho? Né? Porque dizem que a gente nunca está só. Mas quais os tipos de companhia que você escolhe, né? Se você está muito triste, muito caído, muito depressivo, as suas companhias são idênticas às espirituais. Com o agravante de que vai somando, né? E se é tudo na proporção, gente, o que acontece com a luz também pode, depende tudo da gente, acontecer com a ausência dela. Porque toda ausência de luz, para mim, é momentânea. Aí você vai falar assim, mas o cara nasceu e morreu mau caráter. Para a eternidade, uma encarnação é um momento, é uma fração no tempo. Então, a gente estava falando sobre isso. Será que você fala sozinho? E hoje, e falamos, né? Eu gostaria que vocês permanecessem aí fazendo seus exercícios de sair do mecanismo, do automático, do piloto automático. Primeiro eu lavo os copos, depois eu lavo os pratos, depois os talheres, por último as panelas. Faça diferente. Primeiro as panelas, depois os pratos, depois os copos. Vocês entenderam? Para sair do mecanismo, sair do padrão. E quando você sai do mecanismo da rotina, você pode sair dos teus pensamentos usuais, mudar o seu padrão de pensamento. A semana passada, a Fátima estava falando sobre frequência, né? Ela pediu para que se falasse sobre a frequência dos pensamentos. Sim, a Sandra perguntou aqui, eu não sei se vocês estão lendo, a energia psicológica e emocional tem influência sobre as coisas materiais? Tem. Tem gente que tem, aí é aliado a algumas potencialidades. Tem gente que irado, ele explode lâmpada, né? Eu acho que, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E se nós estamos muito atuados, eu não sei hoje em dia, os aparelhos são um pouco diferenciados, até a frequência, né? Mudou. Mas você passava, ou se você tiver um rádio que ainda depende de antena, e até mesmo uma TV, se você passa muito atuado, muito desequilibrado nesses aparelhos, ele chia. E nós temos na sala muitos depoimentos, eu tenho depoimentos, e a Andrea King, tá? Ela também tem um depoimento sobre a interferência no celular, de espíritos fazerem a gente ver coisas que não existem. Então, aí você perguntou ao contrário, eu já estou passando para um outro lado, o lado de lá que interfere daqui. Mas eu entendi que você perguntou daqui se interfere em objetos materiais. Interfere sim, interfere bastante, bastante mesmo. E eu quero saber, por quê? Você quebrou alguma coisa? Interfere, porque somos ondas, né? Nós vibramos, nós mandamos energias. Que nem agora, na oração, nós enviamos uma baita carga de energia positiva. A Andrea está confirmando aí, tá? É por isso mesmo que eu estou perguntando. Eu vou esperar mais um pouquinho para ver se você quer colocar mais alguma coisa. Você teve alguma experiência assim? Pode resumir. Passei o rádio, pifou. Sim. E às vezes a gente põe o dedo, né? E o dedo tá podre, você tá atuado. Você às vezes quebra um aparelho e você não entende como.
entendeu? Mas estava tão bom. Fui por lá, pifou o aparelho, tua carga, a tua energia, ela quase se materializou. Você só não viu, mas ela quebrou algum equipamento. Por isso que falam prestar atenção. E hoje eu gostaria de conversar também sobre isso. Eu vou esperar, a Sandra vai colocando aí as coisas e nós vamos entrar nessa conversa de frequência de pensamentos. E tem o professor Hélio Couto, ele diz que pensamentos são coisas, né? Por isso que tem que ter cuidado com pensar. O pensar é a mesma coisa que falar, gente. Você pensa com ódio numa pessoa, ela sente. Ela pode estar com uma defesa boa, ela pode estar bem positivada, mas ela sente alguma coisa. É que as pessoas não se observam. A Andréia está falando aqui que quando a tia dela morreu, ela passou no quintal e o rádio estava ligado sozinho, sim. Acontece. Já aconteceu comigo. Ligar sozinho, desligar sozinho. Por isso que também, para quem tem o hábito de acender vela para anjo da guarda, a gente fala que não é para pôr sobre geladeira, sobre micro-ondas, perto de rádio. Porque o motor, ele é eletromagnético, então ele emite ondas. E aí perturba a emissão da sua vela. Quando você acende uma vela ou quando você está trabalhando com Aledá, para quem não sabe o que é Aledá, é uma coisa da sala 7, tá? É uma pedra de Miracema com um triângulo aqui. Isso aqui é só um enfeite, mas é o círculo fazendo do todo. Depois é o alto representando a sua direita, a sua esquerda. E nós ativamos esse portal. E quando você está trabalhando com o seu anjo da guarda, com um elemento, nós temos que estar distanciados das coisas que emitem muitas ondas. A casa estava vazia 2 meses. Morreu de medo, tá? Peraí, mas deixa eu ver aqui. Ah, foi a Andréa Amaral, tá? Ela tá dizendo aqui, quando a tia morreu, tal, passou no quintal e o rádio tava ligado. Aí que ela morreu de medo. Mas é normal, tá? É normal. Normal não, né? É sinal. Então, se você tá bem, e aí sim acontece um negócio desse, se você está bem, você tem absoluta certeza que você tá bem, aconteceu isso, é um sinal. Existe uma presença. E não é só energia, é presença. Daí o que você tem que fazer? Andréia correu? Sim. Sim. A Sandra está dizendo que quando ela não está em harmonia, ela sente os equipamentos mais sensíveis. Claro, é ela que toca, né? No equipamento. Aqui é o meu computador. Se eu tiver muito atuado, ele também fica atuado. Isso é verdade. Tanto que existe. Eu conheço. Não sei se foi ele, não tenho certeza. Mas um bandista que ele disse que a gente tem que fazer limpeza em CPU. Limpeza energética, entendeu? Colocar uns cristais de vez em quando na CPU para dar uma alinhada. E eu acho que para limpar direitinho, nós já chegamos a ter lá na sala, é uma ferramenta boa, tá? Uma delas, né? Que é o pratinho de sal grosso com turmalina negra.
E aí você põe a turmalina grega sobre o sal grosso e deixa lá um tempo, porque esses dois elementos, eles emitem íons negativos, tá bom? A turmalina negra, sim, a gratidão, ela é cura. Toda gratidão traz cura. Então você deixa de ver o que está errado e começa a agradecer o que você tem. E aquilo passa a não ter importância, o negativo. Sempre se supera com a gratidão. Eu acho que todo mundo deveria pegar isso que ela está fazendo. Na hora que começa a dar errado algumas coisas ou alguns sentimentos dentro de você, você exercer a gratidão. Tem gente que faz o Ho'oponopono, não fica lá 108 vezes, mas nessa hora, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, te amo. Né? Mas tem que fazer como um papagaio, né? E quem agradece o que tem, ele está mais harmonizado. Uma pessoa insatisfeita é uma pessoa que não é grata. Fulano é tão grato, mas está sempre reclamando. Ele não é grato. Ele está na falta. Ele só olha o que falta, o que não tem, o que machuca, o que incomoda. O que tem de bom, ele não agradece. Então ele nem enxerga. Agora, uma pessoa que agradece, ela deixa de dar força para o negativo para positivar um ambiente. E a gratidão, ela muda tudo. Ela muda tudo. Muda a sua frequência, ela muda o seu ambiente e seus aparelhos continuam funcionando bem. Não é? São sinais. Aparelhos eletrônicos são sinais. Ligou sozinho ou desligou sozinho, é presença. Aí você tem que elevar o seu pensamento em Deus, chamar o seu mentor e pedir para amorosamente, não fica com medo, não fica com rebeldia, não saia correndo, não faça nada. Encare, porque senão o seu medo pode abrir mais a porta ainda. Porque é um irmão como você. A única diferença, pergunta para um guia, qual a diferença de nós para um espírito desencarnado? Só a carne é igual para eles. Ah, mas tem bandido. Também na nossa rua tem, né? Boa noite, Marisa. Seja bem-vinda. Então, gente boa, gente ruim. Agora, dentro da tua casa, a tua companhia, de preferência, que seja boa. Mas às vezes acontece. A maioria das pessoas tem uma mediunidade, principalmente agora, mais acentuada, né? Então, é necessário orar e vigiar. Foi isso que o Jesus deixou para a gente fazer há muito tempo atrás, 2020 anos. Orar e vigiar. E nesse instante é para você ficar no agora, para você prestar atenção no que você está fazendo, para você pôr a sua mente, nem que seja numa coisa corriqueira, não entrar na hipnose, não ficar jogando no celular, não ficar ausente na mente. Tem muita coisa rolando no espiritual que não vale a pena eu descrever aqui. Mas para quem está dentro de um trabalho espiritual, já vem sabendo da limpeza que está ocorrendo. Embaixo, mexe em cima, mexe embaixo. É o macro e o micro, é sempre um e o outro. É sempre, todos somos um. Se mexeu com o outro, está mexendo com você. Enquanto o ser humano ele não conseguir colocar isso dentro dele de verdade, porque a gente sabe que a gente somos todos um, mas nós não agimos, somos todos um. A gente tem muito ainda desrespeito, falta de consideração, falta de empatia, falta de compreensão, de tolerância.
tá faltando muito ainda. E nesse período de recolhimento seria para a gente desenvolver um pouco mais. Mas o que a gente tá vendo? A gente tá vendo que a coisa não evoluiu do jeito que tinha que evoluir. Mas isso não significa que a espiritualidade não esteja agindo. As desavenças que tiveram, a gente sabia que ia haver, porque ia tudo ter que ficar exposto. Então, se o amor não está fortalecido, o que vai vencer é a briga. Então, se, vamos dizer, no caso da Sandra, que usa uma técnica tão bonita, né, para tirar o negativo dela ou do ambiente dela, a gente também tem isso em outros parâmetros. As coisas têm que ficar visíveis para que possam ser tratadas. Então, se o amor não é fortalecido, se o amor não é verdadeiro, tem um monte de gente se separando. Tem um monte de gente se separando. Então, não havia amor, havia alguma coisa ali, mas não era mais amor. Então, aí teve que conviver mais de perto, e aí começou a intolerância. E o ser humano, ele está muito materializado, materialista, consumista. O que você vale? Todo aquele exercício que a gente fez. Quem é você para você? Quem é você sem a sua mãe, sem a influência dela? Seu pai, sem a influência dele, sem a influência dos seus irmãos? Quem é você sem o seu trabalho? O que você faz hoje? Você é professora? Você é terapeuta? Tira isso, o que fica? Tira seus filhos, tira seu marido. Quem é você para você? É essa a essência que você tem que buscar, ou através da meditação, ou através da reflexão. Quem sou eu para eu? Não é mesmo? Então nós estamos aqui no Conta Gota toda terça-feira. Não que eu queira substituir a energia e a sabedoria dos guias, não, eu quero manter. Eu gostaria, né, de passar aquilo que a gente vem ouvindo durante os trabalhos. Como eu sou uma doutrinadora, eu não sou um médium de incorporação, então eu já ouvi muitas coisas. E a conta-gotas também, eu fui procurando colocar na minha vida. Não tornar só palavras vazias, transmitir para vocês conhecimentos, mas transmitir para vocês vivências. E vocês têm aqui a minha confissão, que eu ainda não sei perdoar tudo, que eu ainda não sou desapegada. E assim caminha a humanidade, mas a gente tem que ter essa vontade de querer enxergar para a gente. E para você enxergar, você vai ter que deixar o ego de lado. E será que você consegue? Será que você não misturou? Não estou falando... também envolve, né? Mas assim, o egocentrismo, as pessoas estão egocêntricas. E ao mesmo tempo, teria que ser um momento de empatia, de você exercer a bondade, a generosidade. Se você não exercer, não, ou então de desenvolver isso um pouco mais. E nós não estamos caminhando muito bem, pelo que eu vejo por aí. Então, nós temos algumas dependências ainda do psicólogo, dos guias, do trabalho mediúnico. Você se pergunta, você se observa. Gente, numerologia, e as pessoas que me conhecem sabem que eu faço numerologia cabalística. E numerologia é número. Então é que nem signo. Tem a parte positiva do signo, tem a parte negativa, oposta, né? Do signo. Os números também. Só que tem uns números que são ligados mais ao espiritual, tem uns números que são ligados mais
as coisas filosóficas, tem os números que são ligados ao dinheiro, né? Então tem tudo isso, mas quando eu comecei a fazer, já fazendo um bocado delas, eu fui observando que é importante, isso deveria fazer parte da educação familiar para uma criança e até escolar, a autoobservação. E nós sabemos que alguns de nós aqui, nós não sabemos nem nos definir. E aí, de repente você está depressivo e não sabe por quê? Porque você baixou a sua frequência, você abriu porta e você só foi descobrir quando você começou a passar mal. Então é uma ausência muito grande de si. Eu não estou falando que eu não dou as escorregadas, claro que eu dou. Hoje, com a minha idade, elas não são tão graves, né? Ao ponto de me derrubar. Mas eu estou mais presente de mim. Então, se algo muda no meu ambiente, eu já estou um pouco mais disciplinada para perceber. Porque o ambiente sou eu. É a partir da gente sempre. Por isso que falam muda dentro, que o fora muda. Então, se você olhar sempre as coisas com os mesmos olhos que você vem olhando, nada vai mudar. Porque você está olhando para fora. Agora, se você conseguir olhar para dentro, e se você conseguir começar a desenvolver a gratidão, o desapego, porque às vezes, gente, a gente é apegado até em relacionamentos tóxicos, a gente é apegado no emprego ruim. Ah, eu sou dependente. Não, não é não. É apegado. E às vezes a gente tem que chegar à conclusão que a gente está gostando de ser vítima e sofrer. E aí no século 21, gente, século 21, você vê muita reclamação, muita queixa, vamos dizer assim, de carência, de pessoas com 50 anos relatando que a infância dele foi infeliz. Olha o apego da pessoa num período. Então é uma pessoa extremamente apegada a uma coisa que está lá atrás, 50 anos atrás, mas ela não quer desapegar. E com essas pessoas, nenhum terapeuta vai discutir. Deixa ela. Porque no espiritual eu sei o que acontece com uma pessoa dessa. Ela vai para o esgotamento. Essa pessoa, você pode aprender pela sua inteligência, pelo amor, pelo sofrimento. Agora, quando você aprende pelo esgotamento, é terrível. A pessoa sofre muito. Eu acho que vocês não têm ideia do que é o esgotamento. Vocês estão achando que a pessoa ficou exausta. Não, não. Nem eu sei explicar isso. Mas existe um processo de esgotamento. É quando a pessoa esgotou todas as forças físicas, emocionais e mentais e sumiu tudo da frente dela. E quando a gente fala se preencha de si, não é pelo egocentrismo. Ai, como eu sou linda, ai, eu sou gostosa, eu sou maravilhosa, eu sou isso, e lá, né? Isso é vaidade, é ego, é culto ao corpo. Quando você deveria, nesse instante, estar cultuando a sua alma, melhorar o seu espírito, a sua evolução. Porque é isso que você vai levar. Tem muitas entidades, eu estou falando de entidades com E maiúscula, entidades de lei, da luz, de luz, que são as guardiãs que se apresentam como caveiras,
rosa caveira, no 7, tem um monte de caveira aí. Você sabe por quê? Porque, exceto aqueles que serão incinerados, todo mundo é isso. Você vai embora, tua pele vai embora, teus órgãos vão embora, vai ficar a tua caveira ali. A tua alma, se tiver merecimento, vai para um canto melhor. E como eu disse, a gente, para onde for, sempre vai ter um monte de gente lá. Se vai para baixo, tem um monte de espírito lá. Se vai para cima, tem um monte de espírito lá também. Sozinho a gente não vai estar. Exceto se a gente estiver muito apegado em nós mesmos, muito apegado às coisas materiais. Aí a gente passa pelo processo de exaustão, de esgotamento, quando você tem que esgotar todo esse desapego em algum lugar, e não é lá em cima não. E aqui na Terra também tem o processo de esgotamento. Então quando a pessoa consegue não chegar ao esgotamento, é melhor. Mas eu estava falando disso. A pessoa olha lá para a infância e não procura se preencher de si. E aí ela diz que ama os outros, mas quando ela ama, ela cobra. Que o que ela deu, ela tem que receber. A gente não ama ninguém. Se é isso que a gente está fazendo, a gente está fazendo troca, barganha. Ah, eu amei, eu fiz. Mas o que eu recebi? Nada, só ingratidão. As pessoas são o que são, você deu porque quis. E se você deu, se ofereceu, esqueça. Assim teria que caminhar. Mas não, você deu para aquela pessoa e você está cobrando dela o que você deu. Então você deu com interesse. E tem outras, né? Tem outras que não querem dar um passo porque são mimadas. E sempre tem gente em volta para fazer a parte dela. Gente, olha, sempre tem a nossa parte. A gente cansou de ver na sala 7 pessoas que passavam, que lá era semanal, é semanal. Passava nessa terça-feira com o Preto Velho, na semana que vem seriam os caboclos. Aí, Preto Velho passou lá um banho, sei lá o quê, para harmonizar, porque a erva tem poder, gente. A erva está na natureza para nos servir. O chá é mais velho que o mundo. E aí, a pessoa passava com a entidade, ó, filha, vamos harmonizar. Passava um banho lá de rosa branca. E procura fazer suas orações, procura ver o que você... A entidade orientava. Entidade não bate papo, entidade trabalha. Você quer bater papo com ela, ela não perde tempo. Então, aí chegava na outra terça-feira, você fez o que o Preto Velho fez, pediu? Ah, não deu. Quer dizer, 7 dias, a pessoa não conseguiu fazer um banho, uma defumação ou uma oração. Então, ela não quer mudar. Tá bom assim. E outros casos, sempre vai ter a tua parte. E ela não pode depender muito dos outros. Você vai no médico, se ele te receitar alguma coisa, a tua parte é tomar o remédio que ele te deu. Então, se você não tomar e voltar lá, você vai estar com o mesmo problema ou piorando. Sempre tem a sua parte. Você vai num trabalho espiritual, vai ter a tua parte. Mesmo que o guia não te dê um banho, que ele não te dê nada, mas vai ter a tua parte de você procurar aquela reforma dentro de você para você superar o que você está passando. Então tem que ter um esforço. Sempre tem a tua parte. E aí as pessoas, elas ficam na loucura, na hipnose da rotina. Às vezes a gente conversa com uma pessoa num dia,
E aí no outro dia a gente vê que ela não adiantou conversar. E às vezes dá uma desanimada sobre isso. Entendeu? Não adiantou conversar. A pessoa, ela quer ficar no vitimismo. Ela quer ficar na carência. Que você não se ame, mas comece a gostar de você. Comece a dar para você o que você exige dos outros. Se você exige amor do outro, não espere dele, dê para si. Se você tem que tomar um remédio, não espere que venham te dar na boca, vai lá e toma. Se você exige, se você quer respeito, se dê respeito. Então faça para você e para de exigir dos outros. Minha mãe não me amou, tanta gente que tem mãe que não amou. Nem todos os espíritos são afinizados. É uma provação que tem por aí. Então não fica preso ao passado. Você tem hoje e tem a tua parte para trabalhar. E aqui, terça-feira, a gente está no gota a gota, tentando clamar para você, olha, foi dado um exercício aí de cabala. Se você tem a reação de falar, e eu falei errado, gente. Não era para fazer diferente, era para fazer o oposto. Então, aquela situação que vem, que você sempre fala, eu não aguento, eu tenho que falar, você tem que fazer o oposto, cala a boca, para você gerar luz aonde você precisa gerar dentro de você. E essa luz, segundo eles, vai criar uma força a favor da tua vida. Porque a gente sabe que aquilo é quase que um oponente de você. Então, quando você se superou, quando você teve a força de fazer o contrário, aquilo gerou uma energia benéfica para a tua vida. E depois, eles falam também do oponente. Qual é o seu oponente? O que você não está conseguindo? O que está te vencendo agora? Não importa quantas vezes você vai cair, mas quantas vezes você vai levantar. Agora, sempre vão ter que dar a mão para você? Qual o exercício, Andréia? Andréia King. Ah, de fazer ao contrário? De vir uma situação e você de ficar quieta e você pôs para foto? Você fez, Fátima. Parabéns. Parabéns. Parabéns mesmo. Isso mesmo. Tem que fazer o oposto. E agora, da próxima vez, você faz o oposto do que você fez hoje. E aí você vai criando uma luz, uma energia dentro de você. Eu com meu... A Fátima. Foi difícil, hein, Fátima? Fala pra mim. Foi muito difícil. Pra Andréia também. Deve ter sido muito difícil. Mas veja bem. Nossa, que bom. Sim. E a gente sabe, né? Porque teus guias também sempre falam isso. Que às vezes a gente rebate, fala o que não quer, gera uma energia mais negativa que somou com a outra, mais negativa ainda. E o silêncio, além de você ter superado você mesmo, e você viu que você tem força para você não contribuiu com uma coisa negativa aumentar, né? Tem coisa também, Andréia, que eu descobri assim, quando eu fui calando a boca, tem coisa que é perda de tempo, não adianta falar, entendeu? Então tem coisa que a gente tem que calar mesmo, mas cada caso é um caso. E melhorou. Você melhorou, Chico? Porque você só pode responder por você, tá? Bom,
esses foram os exercícios que eu assisti. Eu ainda estou assistindo as aulas. E aí eu falei do oponente, né? O oponente. E aí eles falam também uma coisa legal, tá? Tô recapitulando aqui para dar para vocês. É assim. Tem situações na vida de vocês que repete? Sabe aquela coisa? De novo isso acontecendo na minha vida? O que eu fiz para Deus? Hein? Responde aí. Tô esperando, tô esperando, tô esperando. Tem situações repetitivas? Mas situação mesmo. Ó, não adianta mandar a mãozinha aí que eu não vejo não, porque aqui em celular não dá pra ver não. Eu só vejo metade dos coração, mas eu não sei quem mandou, quem não mandou, tá? Escreve aí, tem situação? Betinho, sim. Acho que a maioria, né? A maioria tem situações que se repetem. Então, numa das aulas que eu assisti de Cabala, eles falam o seguinte: mas aí vocês vão ter que lidar com outra coisa que vocês têm dificuldade, que é ansiedade, curiosidade, apego. Entenderam? Presta atenção, porque eu não vou passar o exercício enquanto vocês não ouvirem direitinho. Olha, não vai funcionar se você tiver curiosidade, ansiedade e apego. Então, eles dizem que quando essa situação estiver se repetindo na sua vida, você tem que fazer uma pergunta. Por que esta situação está no meu filme novamente? Fazer essa pergunta, mas não esperar a resposta naquele momento. Quero só ver. Porque o universo vai te responder, tá bom? E quando o universo responde sobre situações repetitivas, provavelmente você vai achar essa resposta dentro de uma dificuldade tua. É externo, né? A situação, não tô falando... Ah, Fátima, tá na hora, tá? Mas uma hora eu converso com você assim, carinhosamente, tá bom? Sobre ansiedade. Eu só quero que você faça uma pergunta para você mesmo, Fátima. Eu ficando ansiosa, o que muda? O que muda na situação? O que muda no resultado? O que muda eu ficando ansiosa? Outra pergunta, a ansiedade faz bem para mim? Vocês não fazem pergunta para vocês, gente. Era esse tema que eu ia chegar lá, tá? Vocês têm que começar a fazer pergunta para você. Para onde me leva um estado de ansiedade? Te leva. Não te leva? Te leva sim. Você fabrica adrenalina. Você começa a ter insônia. Você terá distúrbios de fome, ou para mais ou para menos. Você vai ficar tensa. Então, a ansiedade, ela te dá tudo isso de presente para você, mas nada muda o resultado. Então, você tem que, na hora que você se sentir ansiosa, e eu fiz isso comigo e funcionou, o que me leva a esse estado? Nada, entre aspas, né?
Porque eu tô lá, agoniada, eu tô com meu coração apertado, eu tô com angústia, eu tô com um bolo no estômago, isso é ansiedade, eu tô inquieta. Então o inquieto não repousa, ele não dorme, ele tá ansioso, ele tem um monte de distúrbio. Fala pra mim, você tá assistindo vamos supor, tá? Vamos usar um exemplo bobo. Você tá assistindo uma partida de futebol. Nem vou repetir aqui, Fátima. Quem quiser que lê aí, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso. A gente tá assistindo uma partida de futebol. Eu ficar nervosa com aquilo que é externo, eu não tenho controle, e aliás a gente tem muito pouco controle de algumas coisas. O que muda o resultado, gente? Se mudasse resultado, o Brasil não teria apanhado de 6-0 da Alemanha, né? Ou 6-1, sei lá. Então, a ansiedade também é perda de tempo e desgaste inútil de energia. Então, quando você enfiar isso, você vai ver que é uma tremenda burrice você ficar num estado desse para que isso não contribua em nada, absolutamente nada, com alguma coisa exterior que você não tem controle. Ah, fui fazer exame de sangue, não vejo a hora de ver meu exame de sangue. Vai mudar o quê? A tua ansiedade com o teu exame. Ai, tô ansioso. Por quê? Quando o certo, o ideal, o sensacional seria você estar equilibrado para fazer as coisas, harmonizado, calmo, tranquilo. Aí sim é um estado saudável, né? Mas todo mundo acha que se você for uma pessoa calma, se você for uma pessoa que pensa para falar, se você for uma pessoa equilibrada, você tem problemas. Que só ansiedade significa preocupação, que todo mundo é obrigado. Não, preocupação, ansiedade é falta até de fé. A preocupação, ela pode atrair energia negativa e ela também não muda nada, muito pelo contrário. A preocupação pode jogar uma energia negativa naquilo que você está esperando. Se o filho está na rua, não volta, e você fica preocupado, você está jogando uma energia atrativa negativa nele. Então vocês precisam começar a perguntar: ah, tudo bem. Então eu cheguei à conclusão, Yara, que a ansiedade não muda nada, só piora a minha condição física e tal. Mas e daí? Como é que eu faço? Cada um tem uma receita. Eu mando respirar. Eu falo para a pessoa respirar. Tá ansioso? Senta, respira. Faz isso que nós fizemos aqui no início. Inspira profundamente, segura, solta lentamente. Inspira, segura, solta lentamente. Tudo vai passar. E já falei que se tiver presença no teu campo, não fica. Você tira na respiração. Vou ver aqui o horário, tá? 21h06. Eu adoro estar com vocês, mas vamos lá recapitular. Se vocês conseguiram fazer o contrário do que vocês faziam em algumas situações, parabéns. E eu fico muito contente que vocês conseguiram. Se você tem carência, em vez de você olhar o de fora e cobrar dele, dê para si. Preencha, porque quem está completo de si não tem carência de nada. Não precisa se amar, não vou pedir isso para você. Não. Eu vou pedir para você se gostar. Depois sim, a gente vai falar em amor. Se você está ansioso, eu vou pedir para você
respirar. E se você tropeçar numa situação repetitiva na sua vida, você vai fazer a pergunta para o universo. Universo, Deus, por que que isso está no meu filme novamente? Você faz a pergunta e não fica assim, esperando a resposta não, tá? Uma hora ela vai chegar em você, tá bom? Que mais que eu ia falar? Ah, sim. E se você tá muito, o teu campo tá muito negativo, sim, interfere nos eletrônicos. Uma coisa boa também, às vezes, não por exemplo, a estática, né? Eu passei na frente do meu rádio, ele como se saísse fora da estação. Então, eu posso não estar com uma presença negativa no meu campo, mas eu posso estar elétrica. Alguém aqui já pôs a mão no carro ou a mão em algumas coisas e já levou um choque sem ser fio? Sem você tocar numa tomada, um fio descascado? Então, nós também temos eletricidade. E para isso, tem uma receita muito simples. Andar descalço na grama, andar descalço na areia, andar descalço na terra. Ah, eu moro em apartamento, desce em algum jardim, tira o sapato e fica com os pés na terra para descarregar a eletricidade, tá bom? Agora, se o rádio desligar, ligar, aí é presença. Aí você chama, pede a Deus a permissão de chamar o seu mentor e pede para ele te ajudar a retirar essa presença. A maioria daqui sabe quando tem uma presença. Só que quando às vezes ela tem muita ligação, né, com você, você já nem sente mais. Você ficou ambientado com aquela frequência. E aí, enfim, aí são outros papos, são papos para próxima terça-feira. Eu sei, Andréia, eu também sou assim, mas aí isso já foi. Eu em carro, né? Dá aquele choque assim no carro, porque às vezes a gente toma aquele choque assim, é quando o ar tá estático, né? Quando a gente demora para ter chuva. O nosso inverno também, ele é muito seco, e aí, hoje eu não sei, né? Porque a poluição parece que diminuiu aí com o nosso distanciamento. Então, mas a cidade de São Paulo, ela é altamente produtiva, cheia de indústria, cheia de carro e tal. Então, o nosso ar, ele vai ficando elétrico, estático, muita estática, né? E aí nós também vamos absorvendo essa energia elétrica, não estou falando espiritual. E aí nós, quando tocamos em algumas coisas, levamos o choque. E para descarregar, gente, é bem isso mesmo. Pé na terra, na areia, na grama. Mas não é só pôr um pouquinho, fica lá uns 15 minutos, tá, gente? E no carro, se você tá levando choque, pelo que eu vi na televisão, você tem que pôr a mão sem medo, logo assim nele, porque aí você tira a estática do carro e aí sim você pode abrir a porta. Desculpa, gente, caiu aqui meu tripé, tá? Você pode abrir a porta do carro. Agora, oi, filho. É uma live só não dá, mas eu por mim, gente, eu faria 2 vezes por semana, mas a gente precisa de tema, sabe? E eu vou pedir paciência aqui porque caiu meu negócio aqui. Vou deixar assim mesmo. Vamos agora, vocês já estão com a água de vocês? Deixa eu ver se eu acerto aqui. Vou pensar, Fátima, sexta-feira é um dia que as pessoas gostam. Não sei se ainda tem o hábito, né? Porque a gente tem segunda-feira é sexta-feira, terça-feira é sexta-feira.
Licença aí, tá bom? Vamos ver se isso aqui fica. Ah, sim, foi uma presença. Mas não é, quebrou um negocinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Nem tudo, né, que acontece com a Yara é de outro mundo. Coisas desse mundo também acontecem. Abram suas águas. Vamos lá? Pegar a energia divina. Todo mundo com a água, tudo aberto. Tá. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para Deus. E essa bendita corrente de pretos e pretos velhos agora, a gente vai elevar as nossas mãos lá para cima da cabeça. Aí a gente vai esperar em paralelo. Olha só, a minha mão já está enchendo de energia. Vou pegar minha água. Eu falo para vocês pegarem a minha. Que a minha mesinha aqui não dá, tá? Pronto, minha água tá aqui. Então, mãos elevando o pensamento em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Sintonize com essa falange de pretos e pretas velhas, no grande amor, na sabedoria deles. E aí, na hora que você sentir uma grande massa entre as suas mãos, abaixe para as suas garrafas. E peçam para eles. Você necessitar essa semana. Prontos? Eu já terminei. Vou aguardar vocês. Peçam a serenidade, a tranquilidade, a energia. Não tá quente. Deu uma queda agora, viu? A internet está caindo, então é hora de nós encerrarmos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que eu adorei estar com vocês. Espero que a gente tenha conseguido, que a gente vá caminhando gota a gota, para que nós possamos melhorar intimamente e trilhar o nosso caminho evolutivo. Vamos aqui louvar a Deus, nosso divino Criador de tudo e de todos, louvar a nosso Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, a Virgem Santíssima, agradecer São Miguel Arcanjo, São Jorge, São Francisco, e agradecer a todos os nossos queridos pretos e pretas velhas, a nossos guias, guardiões, médicos de cura do espaço, todas
essas entidades que sempre estão conosco, nos amparando, nos mandando boas, agradecendo e mandando um super beijo de um super agradecimento por não me deixarem falar sozinha. Muito, muito. Fiquem com Deus. Boa noite.